Oi, oi, minha gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Tô de volta. Gente, eu andei bastante sumida aqui do canal, acho que mais de um ano, mas agora eu decidi voltar a gravar vídeos, decidi voltar a registrar um pouquinho da minha vida aqui, porque eu tava assistindo alguns vídeos anteriores, antigos, né? E eu falei, nossa, como eu tô diferente, né? Por exemplo, eu vi um vídeo de um vlog que eu coloquei uma xícara desse tamanho de café. Hoje eu não bebo tanto café assim, eu bebo tipo assim, às vezes nem bebo café. Então, eu achei interessante, porque aí eu vou acompanhando a minha própria mudança, né? Meu próprio crescimento, né? Minha própria maturidade, meu jeito de falar. Nos outros vídeos eu falava de uma forma completamente diferente de como eu falo hoje. Eu me portava de uma forma completamente diferente do que eu me porto hoje. Então eu achei muito boa e muito legal essa ideia de voltar a gravar. E também eu gosto, né, gente? Vou confessar pra vocês, eu amo gravar. O único problema que estava acontecendo era a memória cheia no meu celular, tava me travando completamente, e aí me desanimava muito. Às vezes eu vinha com o roteiro prontinho pra gravar, tudo certinho, colocava iluminação, colocava o celular posicionado, tudo muito bem. Quando eu ia gravar, celular com armazenamento cheio. E isso me desanimava de uma forma que eu falei assim, quer saber? Desisti, gente, confesso, vocês me perdoem. Fora também as outras correrias do dia a dia, da vida, né? As coisas que vão acontecendo na vida da gente, às vezes a gente fica desanimado também, né? Não vou negar. Mas agora eu tô aqui de volta. Já quero explicar também pra vocês o cenário. Eu tô aqui na loja da minha mãe, por isso que tá assim, ó. Porque aqui é bem silêncio, bem quietinho, né, gente? A iluminação também tá bem boa. Então eu decidi gravar aqui mesmo pra vocês a introdução desse vídeo. Mas vamos falar do que vai ser esse vídeo aqui. Não é simplesmente um vídeo voltando, aparecendo do nada no canal. Gente, tô começando esse vídeo porque eu quero gravar pra vocês acompanharem toda essa mudança que tá acontecendo literalmente e também na minha vida, gente. É uma fase bem de mudança mesmo, bem de, tipo, virada de chave na vida, né? Então, eu quero que vocês acompanhem um pouquinho disso comigo. O vídeo não vai ser gravado só hoje, né? Ele vai sendo gravado por partes nos dias, conforme eu for avançando aí com essa mudança. Mas pra vocês vai sair um vídeo só, eu vou tentar resumir bastante pra colocar tudo num vídeo só e não ficar muito longo também, né? E é isso, gente. Quis gravar aqui essa primeira introdução, me apresentar novamente pra vocês. Pra você que não me conhece, meu nome é Erika, muito prazer ter você aqui. Hoje, atualmente, tenho 20 anos, estamos em 2025, em mais de 2025, pra ser mais exata, bem no finalzinho de maio. É isso, eu espero que você goste. Se você gostar, se inscreve no canal, curte também o vídeo pro YouTube entender que o vídeo foi legal, que você gostou, pra ele entregar pra mais pessoas também. E agora vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho de como vai ser essa mudança na minha vida. Eu confesso pra vocês que eu tô muito animada, muito empolgada, mas também tô bem nervosa. Sei lá, né, gente, uma coisa nova. Eu acho que quando a gente vive algo novo, a gente fica assim, é um misto de emoções, né? A gente tá animada, tá empolgada, mas também tá com um pouco de medo, um pouco temerosa, tipo, o que vem pela frente? Como será que eu vou lidar com isso? E é isso. Mas eu tô falando assim, como se fosse por enigmas, e não falei ainda exatamente o que vai ser, né, gente? Gente, o que acontece é que eu vou me mudar. Pela primeira vez em 20 anos, sempre morei com a minha mãe, sempre morei com a minha família, vou me mudar, gente, eu vou completamente morar sozinha. Então eu quis muito gravar pra vocês essa experiência, pra compartilhar e também até pra me identificar, né, com pessoas que talvez estejam vivendo isso também. Mas principalmente pelo fato de que, sei lá, daqui uns 5 anos, 10 anos eu vou ver esse vídeo e vou falar, nossa, olha como que eu era quando eu tinha 20 anos. Eu acho que isso é muito legal, eu acho que, sei lá, dá uma nostalgia muito grande na gente, é muito legal. Gente, ao decorrer do vídeo eu vou falando algumas coisas com vocês que tem acontecido na minha vida, que eu tenho muito visto a provisão de Deus. Eu não posso dizer, não poderia dizer de forma alguma que, eu tomei essa decisão e aí foi lá e aconteceu. Não, gente. Foi a provisão de Deus em tudo, em cada mínimo detalhe. Deus falou comigo na palavra, me confirmando isso porque eu tava com medo. E a gente sabe que a gente é cristão, a gente pede direção de Deus em tudo. Se a gente vai trocar de igreja, a gente pede direção de Deus. Se a gente vai trocar de casa, a gente pede direção de Deus. Se a gente quer vender um carro, a gente pede permissão. Tudo na nossa vida a gente pede a permissão, a direção de Deus, né? Na verdade, a direção, pra saber se ele tá naquilo ali, se aquilo ali tá na vontade dele. E aí eu orei, gente. Deus me deu 3 confirmações da palavra, me mostrando ali que era o tempo, era pra mim realmente ir, né? Realmente mudar, e também a provisão dele acerca disso. Eu não queria falar agora porque o vídeo vai ficar muito longo, mas aproveitando que eu já tô aqui, eu vou conversar logo com vocês. Assim como qualquer jovem, lá pelos seus 20 e poucos anos, não tem muita coisa ainda, né? Eu não só não tinha muita coisa, como eu não tinha nada, gente. Literalmente nada. A única coisa que eu posso dizer com certeza que eu tenho é a minha cama, que é minha, meu colchão, meus travesseiros e algumas cobertas e um jogo de cama. Um jogo, gente. Só tem um jogo, que é o lençol e as fronhas, né? Um jogo só. Fora isso, gente, eu não tinha nada. E a gente sabe que pra morar numa casa nova, diferente, a gente precisa de várias coisas. Geladeira, fogão,
o mais básico, assim, o essencial, né? E eu tava com isso na minha mente, eu preciso do básico, eu preciso do essencial, não preciso de coisas assim, tipo televisão. A gente gosta de assistir uma televisão, a gente gosta bastante de se divertir, não é? Mas não é uma coisa necessidade. Então, tipo, a necessidade vem primeiro. Uma botija de gás, que também não é lá baratinha, né? Então eu tava focando nessas coisas primeiro, nas coisas essenciais. E aí, por causa disso, por conta de não ter nada, né? Eu pensei o seguinte, quer saber? Eu vou pra uma casa mobiliada, né? Porque eu vou de aluguel. Não sei se eu comentei, acho que não. Mas eu vou de aluguel. Mas eu queria uma casa mobiliada de início. Falei assim, não, preciso de uma casa mobiliada, eu não tenho geladeira, não tenho fogão, não tenho mesa, não tenho nada. Como é que eu vou fazer minhas coisas? Também trabalho com doces, não sei se vocês sabem, mas trabalho com doces. Tenho a minha doceria, queria doces. Então eu preciso também de uma mesa, uma bancada, alguma coisa pra, né, fazer ali os doces, os trabalhos, enfim. Se eu tive essa ideia. Só que, vamos aos pontos aqui, prós e contras, pontos positivos e negativos. Alugar uma casa mobiliada é muito mais caro do que alugar uma casa sem mobília nenhuma. Então esse já era um ponto negativo. E orando, conversando também com a minha irmã foi uma pessoa assim, super, hiper, mega ajudadora nesse meu processo de mudança. E orando e conversando com ela também, ela me falou uma coisa que era verdade. Olha só, você vai se mudar, vai pro aluguel com uma casa com mobília, vai ficar lá um ano, que os contratos normalmente são contratos de um ano, né? Hoje em dia é tudo por contrato. Dificilmente você vai encontrar alguém que faz coisa por boca. E aí você vai para uma casa assim, com mobília, né? Vai ficar lá um contrato de um ano. O dinheiro que você vai pagar para o aluguel não vai te sobrar praticamente nada para você mesma. Então, você não vai conseguir juntar para comprar suas próprias coisas. E aí, quando acabar o contrato, se a pessoa, né, o senhorio, a senhoria lá da casa, te pedir a casa, você vai ter que ir para uma outra casa com mobília também. E aí você vai ficar dependendo de mobília o resto da sua vida. Assim, né, gente? Claro que em algum momento da vida talvez ia surgir uma condiçãozinha melhor que eu ia conseguir juntando, guardando para comprar uma geladeira, um fogão. Só que realmente, o que ela falou foi muito inteligente, deu um estalo assim na minha mente. Falei, é verdade, não vai valer a pena. Agora, se eu comprar minhas coisinhas, mesmo que seja de segunda mão ou seja usado, né, no Facebook mesmo, no Marketplace a gente encontra, na OLX, assim, vários lugares a gente encontra coisas, assim, móveis usados, que ainda estão em bom estado e dá pra usar. Ainda que seja assim, vão ser minhas coisas, sabe? Não vai ser de ninguém, vai ser meu. Quando eu precisar sair, eu vou levar junto comigo, vai ser meu, totalmente meu. E aí, quando eu for pra um outro lugar, se eu precisar ir pra um outro lugar, eu vou levar as minhas coisas, entende? Então, a gente conversando, a gente falou, realmente, essa é a melhor opção. Por mais que pareça que na hora, assim, a gente vai gastar muito dinheiro logo de cara, porque tem, né, o aluguel, tem um depósito que a gente sempre faz, essas coisas. Ainda ia ter que comprar essas outras coisinhas também. Enfim, por mais que parecesse que ia ser muito dinheiro, ia ser um investimento que ia valer a pena, sabe? A longo prazo ia valer a pena. Deus é tão bom que eu preciso contar isso pra vocês, gente. Esse vídeo aqui deve ficar gigantesco, meu pai amado. Mas eu preciso contar pra vocês. Deus é tão bom que Deus proveu, gente, tudo que eu podia imaginar. Eu falo isso, me dá uma emoção muito grande, uma gratidão muito grande. Porque eu sempre ficava pensativa, será que é o tempo, sabe? Minha irmã só saiu de casa quando se casou. É de família, né? E a gente que é cristão também, a gente tem um pouco disso na mente, né? Não, sair de casa só quando vai casar. Enfim, e eu não, nem namoro, nem sou noiva, não tenho ninguém, tipo, pra me casar. Então aí eu ficava bem assim pensando, Senhor, será que é da tua vontade mesmo? Será que eu tô indo debaixo da tua direção? Será que eu não quero te desobedecer, eu não quero fazer algo tomando minha própria decisão pra depois me frustrar lá na frente, sabe? E aí Deus foi abrindo as portas, gente, ganhei meu fogão. Minha mãe me emprestou a geladeira, ela tem uma geladeira que ela não usa. Deus proveu, gente, totalmente. E aí também não tinha coisas de casa, tipo assim, panela, essas coisas como eu falei pra vocês, só tinha uma fronha, um lençol, né? Então poucas coisas também Deus providenciou também. Já ganhei panela, ganhei talheres, ganhei prato, ganhei copo. Gente, vocês não fazem ideia. Eu vou mostrar tudo pra vocês quando eu levar, né, lá pra casinha. Eu quero gravar também a casinha pra vocês, vou mostrar lá. É uma casinha pequena, mas pra mim tá ótimo, básico, que funciona, sabe? A cozinha é o menor que tem. E pra mim é um ponto um pouco negativo, porque eu trabalho justamente com os doces, né? Mas vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Com Deus na frente, tudo vai dar certo, vai funcionar. Mas, gente, Deus foi tão bom que ele providenciou tudo. O que eu mais fiquei chocada foi com o fogão. Vou contar pra vocês como é que foi. Quando eu trabalho com uma moça aqui da minha cidade, uma amiga, né, que ela tem uma loja de costura, e aí de vez em quando eu trabalho com ela, né? Alguns dias da semana ela me chama, vem que hoje tô cheia de trabalho, vem me ajudar, vem atender o pessoal enquanto eu fico trabalhando. Eu em si não costuro, mas aí eu fico ajudando, auxiliando ela ali, fazendo algumas coisas básicas, né? E aí eu fui pra lá e ela tá super por dentro dessa situação toda de mudança, me aconselhando muito. Ela também já morou sozinha quando era mais jovem. Então ela me aconselhou super, me deu algumas dicas, falou comigo até pra mim ir com calma, que não era fácil. Ela realmente assim foi bem
conselheira e bem ajudadora nesse processo, né? E aí ela foi e me perguntou, e aí, o que falta na sua casa? O que falta? Eu falei assim, tudo. Falta tudo. Brincadeiras à parte, né, gente? Só tinha cama mesmo, não tinha nada de fato. Aí ela foi e falou, sabe por quê? Tem uma irmã lá na minha igreja que comprou Um fogão novo e tá doando dela antigo. Gente, eu fiquei assim, não acredito nisso. Aí eu fiquei assim, gente, ela falou, eu ia botar no grupo da igreja agora, você quer? Eu falei, com certeza! Meu pai amado, com certeza eu quero. E aí ela também conversando comigo, falou com algumas amigas dela que também arrumaram coisas também, assim, de cozinha, coisas de casa, né? Gente, não tem como. Não tem como. Eu olho e eu falo, é Deus, é a provisão de Deus. Sabe, não tem como. Sabe? Gente, na minha cabeça não encaixa. E eu vejo muito a mão de Deus nisso tudo e eu fico feliz, muito grata. Por mais que esse vídeo esteja ficando longo, talvez eu faça esse vídeo em partes mesmo. Mas eu queria mesmo ter essa conversa com vocês pra dizer, gente, que Deus, ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que ele abre as portas, ele é o Deus que estende a mão, como também o lugar. Eu tava procurando e aí tinha lugares que era até bom, tipo, mobiliado, só que a localização era ruim. O lugar era meio perigoso, aparentava ser meio perigoso, sabe? Aí eu falei assim, não, sozinha, eu sozinha não vai funcionar, isso não vai dar certo. E aí Deus abriu uma porta, um lugar bom, aqui na minha própria cidade mesmo, onde eu conheço as pessoas, né, onde eu conheço os lugares, eu conheço os bairros, eu conheço onde fica cada coisa, mercado, essas coisas, não vou me perder. Uma boa localização, gente, assim, perto da pista, sabe, perto da rodovia. Muito bom mesmo, gente, eu vi totalmente a provisão de Deus. E aí, como se não bastasse, os senhorios, né, eles também são cristãos. Então, assim, lá não tem música alta, não tem bagunça. Os meus vizinhos que moram ali, né, nas casas ao redor, são idosos também. Então, assim, gente, tudo. Cada detalhe, eu vi a mão de Deus, sabe? Cada detalhe eu vi a mão de Deus, assim, me emociona, gente, porque realmente, eu, alguns anos atrás, igual na época que eu gravava vídeo aqui pra vocês, nunca me imaginaria. Mas Deus, ele tem o seu tempo, ele tem o seu momento, e eu já pensei em fazer isso outras vezes, antigamente, né? Tipo, lá pelos meus 18 anos a gente já pode fazer algumas coisas, né? 18, 19, e aí, só que não. E aí ontem eu li uma frase que é muito verdade, nada antes, nada depois. É tudo no tempo perfeito de Deus, e é a verdade que eu tenho vivido nesse tempo. Realmente, 2025 está sendo o ano pra mim, pra minha vida, da bondade de Deus. Deus já me deu muitos livramentos, Deus me livrou, Deus cuidou de mim, eu vi realmente o cuidado de pai no ano de 2025, eu tô vivenciando isso ainda mais. E eu digo pra você, vale a pena ser fiel a Ele, vale a pena cada renúncia, cada coisa que você abre mão por amor a Ele, porque Ele vê o nosso coração e Ele honra. De verdade, Ele honra. Não que Ele precise honrar, Ele já nos deu o maior presente que a gente podia ter, que é Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados e nos dando salvação. Mas, ainda assim, mesmo Ele já tendo dado tudo, que a gente não precisava de mais nada. Se Deus quisesse que eu morasse debaixo de uma ponte, se Ele tivesse me dado a salvação, já era tudo que eu precisava. Mas Ele ainda assim cuida de nós como filhos, como amigos. Gente, isso é lindo, lindo demais. Eu me emociono em falar disso e fico assim, realmente querendo compartilhar com vocês essa bondade de Deus. Deus, ele é fiel em todo o tempo. E esse ano eu tenho vivido muita bondade de Deus. Eu tinha que testemunhar isso aqui para alguém ser edificado também com isso. Então, eu vi, sabe, o cuidado de Deus em todos os detalhes. E aí eu até pensei, poderia ter sido com meus 18, meus 19, em algum outro momento da minha vida. Mas é no tempo. Esse é o tempo que Deus preparou, esse é o tempo que Deus separou, esse é o tempo que Deus aprovou. O melhor de tudo, a aprovação de Deus nisso tudo. Então, assim, estou muito feliz de estar vivendo isso tudo. Estou empolgada, estou ansiosa, assim, num bom sentido, né, de nervosismo, assim, meu Deus, como que vai ser isso? Mas estou grata. Acima de tudo, meu coração exulta gratidão, porque Deus é muito bom, mas Ele é fiel. Então é isso. Eu vi a bondade de Deus na minha vida, eu continuo vendo. E eu acho que pro resto da minha vida eu vou continuar vendo a bondade dele, a provisão dele, a mão dele. Não tem como, gente. Deus é muito bom mesmo. Só Ele sabe como que era necessário essa mudança na minha vida, esse momento de mudar, virar a chave, né, como eu falei antes. Só Ele sabe como que era necessário e realmente foi Ele. Poderia dizer assim, minha irmã me ajudou, minha mãe me ajudou a pesquisar, a procurar, e aí foi por isso. Foi Ele. Sempre é por Ele. E eu tô muito feliz de estar vivendo isso tudo, gente. Na verdade, eu fico até um pouco abismada, porque como eu disse, né, eu não vi ninguém da minha família vivendo isso antes. Minhas irmãs saíram de casa quando casaram.
Então, sei lá, pra mim tá sendo muito novo, muito diferente, sei lá, sabe? Não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, mas uau, mas Deus é muito bom. Depois eu posso mostrar pra vocês também as palavras a qual Deus confirmou no meu coração que era o momento, né? Foi até nesse momento que eu tava assim, poxa Deus, todo mundo sai de casa, né? Normalmente que é cristão, quando casa, aí na palavra dizia bem assim, Senhor Jeová é o teu marido. Falei, pronto. Obrigado, Deus. Obrigado pela resposta, já entendi. Tipo isso, né? Mas, enfim, tô mesmo muito feliz. Eu espero que vocês gostem de acompanhar esse novo momento da minha vida, né? Vai ser um pouco mais de rotina aqui, um pouco mais de rotina de produção lá na minha doceria. Se você gosta de ver isso, já se inscreve aí, porque eu acredito que eu vou gravar bastante conteúdo assim, hein? Então vai ser um pouco mais voltado pra isso, tá bom? E também tô muito animada pra montar um cenáriozinho lá na minha casinha nova. Tô pensando em montar no quarto, conforme eu for lá, vou mostrar pra vocês. Tô pensando em montar um cenáriozinho lá bem legal pra gente gravar os nossos vídeos assim, ó, cara a cara. Que eu amo fazer, amo conversar, amo aconselhar. E muita gente me mandou mensagem no Instagram dizendo que tava com saudade dos vídeos. Então eu tô muito animada pra voltar a gravar isso também, que eu sei que vai edificar muita gente e até a mim mesma. Eu acho que eu não cheguei a falar pra vocês, ou se eu já cheguei a falar algumas poucas vezes. Todas as palavras que eu trazia aqui também me edificavam primeiro. Era como se Deus falasse comigo primeiro, depois eu compartilhasse com vocês. Então, é bom pros dois lados, né? A espada que corta pros dois lados. E é isso, gente. Estou muito feliz, muito animada. E vamos que vamos, com Deus na frente, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe, fique com Deus, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Jesus te ama muito, Ele cuida de você, assim como Ele tá cuidando de mim, Ele também tá cuidando de você. É só você ficar atento aos detalhes, tá bom? No próximo vídeo vocês vão ver um pouquinho mais, realmente, como que vai ser isso tudo. Vem comigo, porque vai ser muito legal.